A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Tiagos Distribuidora, Churrascaria Potência do Sul. 12:01, 1 minuto. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos no ar com Debates na Globo desta quarta-feira, hoje 22 de janeiro de 2020. Ao meu lado, o jornalismo atuante da Rádio Globo Juiz de Fora. Meu boa tarde a você, Alberto Bejani. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos da Globo. Mais um debate, mais um assunto bastante polêmico, mas de interesse de toda a comunidade de Juiz de Fora. E por que não outras tantas cidades que estão sintonizadas na Rádio Globo. Hoje estamos globalizados pelo mundo todo, através da internet, do Facebook. Enfim, assuntos não faltarão nesse debate de hoje. Eu gostaria até, se você me permite, antes de apresentar os inúmeros representantes, tanto da Prefeitura, como também daqueles que lidavam com carroças, com animais em Juiz de Fora, da vereadora Marcele Pata. Ela é representante dos carroceiros, e Marcos Cowboy, que se reuniram na Câmara dos Vereadores nessa terça-feira, dia 24, em busca de alternativas para amparar cerca de 2.000 famílias de carroceiros e, ao mesmo tempo, evitar que animais sofram maus tratos em carroças. Marcele tem se posicionado a favor do cumprimento da lei estadual que proíbe carroças com tração animal. Isso é em Campos, estado do Rio de Janeiro. Então, fica aí já para você, que é o nosso âncora, já a participação nos mandando a respeito do assunto. Bejane, hoje o assunto interessa e muito a sociedade de uma maneira geral. Trata do emprego, do sustento de muitas pessoas, trata também do cuidado animal, do uso sustentável do veículo de tração animal da nossa cidade, trata também do ordenamento público, trata do dia a dia do cidadão e da cidadã juiz-foranos. Vamos falar da Lei Municipal 13.071, que em dezembro de 2014 passou a instituir na cidade uma política, como eu disse, mais sustentável do uso do veículo de atração animal e que no final do último ano entrou em efetiva disposição na nossa cidade, inclusive para fiscalização daqueles que não cumprirem esta lei. Para isso, vamos trazer aqui representantes desses homens, dessas mulheres que trabalham, que dependem deste trabalho na cidade, também representantes do Executivo Municipal de Juiz de Fora, que estarão trazendo aí informações para que o público ouvinte, é claro, essa é sempre o nosso principal objetivo, saia daqui bem informado de tudo que está acontecendo. Quero cumprimentar a Marildo Romanazzi, ele que é vice-presidente da Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal em Juiz de Fora. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde aí, boa tarde aos ouvintes da Globo. A gente agradece aí de início aí essa oportunidade de estar fazendo com que a Coveta possa ser ouvida pela sociedade e colocando qual é o posicionamento, o porquê que a Coveta é contra a aplicação da Lei 13.071. Conosco também o advogado da associação, Paulo Avezzani, está aqui conosco para também trazer as informações e a palavra da associação. É um prazer recebê-lo, doutor. Prazer é todo meu estar nessa rádio, Bejane, demais, através de qual cumprimento a todos. Espero contribuir para o esclarecimento dessa lei tão comentada, mal comentada na cidade. Conosco o secretário em substituição de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano do Executivo Municipal, Adair Elps. É um prazer recebê-lo, secretário. Boa tarde aos ouvintes, aos componentes da mesa. É um prazer, Gustavo, estar aqui podendo contribuir com o debate e colocando a Prefeitura à disposição tanto da questão desse segmento da sociedade que merece um carinho, uma atenção especial do Executivo, quanto da população em geral para esclarecimentos aí de eventuais dúvidas. Conosco também presente a gerente do Departamento de Controle Animal do DENLURB, Miriam Neder, ela que traz as informações. Vamos falar também sobre as atividades do Departamento de Controle Animal, que sempre é muito atuante em Juiz de Fora. É um prazer recebê-lo, doutora. Muito obrigada, agradeço, boa tarde a todos e obrigada pelo convite, visto que é um assunto que traz muita comoção e muitas dúvidas.
né, para todas as partes. Então, eu acho que vai ser um programa muito esclarecedor. Bejane, acho que ficou claro, e antes quero convidar o amigo ouvinte que está nos acompanhando também pelo Facebook. Nós temos essa transmissão em imagem e é muito importante que você participe conosco. Então deixe aí o seu like, compartilhe essa publicação para o seu grupo de amigos e também participe trazendo a sua pergunta para os nossos debatedores, trazendo o seu comentário acerca do que estamos aqui debatendo. Bejane, você começou o programa muito bem, trazendo exemplo de outras cidades que convivem com esse tipo de situação. E eu acredito que a gente pode começar o debate nesse sentido, trazendo o lado, principalmente das pessoas que estão envolvidas diretamente hoje aqui com o vice-presidente da Associação dos Condutores, aqueles que dependem, né, do seu sustento dentro da questão aí do trabalho exercido através desses veículos de tração animal. Bom, tanto a Marcele como os outros que estão participando dessa área tão, de um lado, sentimental, de outro, a preocupação do emprego, a outra uma lei que tem 5 anos e durante 5 anos praticamente não fizeram absolutamente nada que pudesse chegarmos à data definitiva. E com equilíbrio tanto de uma parte como da outra, não teremos as carroças rodando mais, os animais puxando essas carroças, ou seja, a tração animal, mas teremos esse pessoal que trabalhava com carroça, empregados, sustentando suas famílias. E isso a gente vê aqui, eu estou pegando como exemplo uma cidade de Campos, que é o estado do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: fiz ver aos representantes dos carroceiros que não abram mão do cumprimento da lei estadual, a fim de que Campos acabe com as carroças com tração animal. No entanto, não posso e não vou virar as costas para o problema social, pois existem milhares de pessoas que sobrevivem das carroças. Por isso, vou cobrar à Prefeitura ações sociais de qualificação das famílias dos carroceiros que não podem ficar desamparadas, disse Marcele, acrescentando o que nós já falamos. Amarildo, qual que é hoje a situação daqueles que estão associados à questão dos condutores de veículos de tração animal em Juiz de Fora? Aqui iniciar aí parabenizando essa vereadora, né? Apesar de ser Juiz de Fora, ser de Campos, gostaria de ter vereador aqui com esse mesmo pensamento, de preocupar sim em proteger o animal, mas também proteger o ser humano e seus familiares. E o que está acontecendo em Juiz de Fora hoje é exatamente uma situação, conforme o Bejane disse, já tem 5 anos a lei, porém o município não cumpriu com a parte dele. E a lei, é claro, no seu artigo 10 e outros mais artigos, o doutor vai estar falando, que o município deveria, né, teria que ter feito um trabalho com esses carroceiros, para que esse carroceiro fosse ingressado ao novo mercado de trabalho. E aí sim acabaria com essa roça. Só que o município não fez o papel dele. E o município, através de nota, está sempre dizendo que foi convocado e que não houve comparecimento dessas pessoas. E até agora o município não comprovou isso através de um documento. Porque não se pode falar uma coisa e não ter um documento que comprove. Então o que a Coveta está brigando? A Coveta está brigando não só por conta da tração de carga, mas também dos charreteiros. Nós temos mais de 1.000 charreteiros de Juiz de Fora que estão impedidos de fazer o seu passeio de final de semana, muitas vezes com seus familiares, porque a lei ela pega tração animal. A charrete também é tração animal. E não houve essa preocupação de repente, proteger esse segmento. Quem fez essa lei? Essa lei ela foi... Aliás, o projeto proposta, de lei sancionado pelo prefeito. Foi pelo prefeito, mas o projeto de lei ele é do atual deputado Ronaldinho, que era vereador na época. E na época a proposta era de 1 ano, nós conseguimos através da Coveta, que ela surgiu em 2008, não surgiu agora a Coveta, pelo que diz é o contrário. E através da Coveta a gente tentou fazer com que fosse 5 anos, exatamente entendendo que ninguém consegue inserir alguém no mercado de trabalho com apenas 1 ano. Então ela deu 5 anos exatamente, mas o município não se moveu, o município não fez o papel dele. Vocês procuraram algumas vezes o município para alertá-lo, olha, está passando dias, está passando meses, está passando ano, e esse povo que está trabalhando nas carroças vão ficar sem poder trabalhar, vão fazer o quê? Quantos são hoje, mais ou menos? Hoje, eu diria que temos aí em Juiz de Fora, trabalhando, cadastrados você teríamos 70 pessoas, mas você tem hoje aproximadamente 100 pessoas que ainda sobrevivem da tração animal de carga, em Juiz de Fora. Quantos que eram quando surgiu a lei? Quando surgiu a lei, nós tínhamos aproximadamente uns 120. Quer dizer que 20 apenas deixaram e estão trabalhando em outra área? Por conta própria.
não porque teve incentivo ou apoio do município, porque por decisão pessoal. Deles, deixa eu perguntar ao senhor, muitos deles a gente sabe que são pedreiros, que são marceneiros, que têm outras profissões. E isso acabou valendo para que eles se adequassem. Vou deixar a carroça, mas eu vou trabalhar aqui como pedreiro ou como marceneiro. O senhor tem essa informação? Exatamente. Essas pessoas que tinham um pouco de qualificação no mercado de trabalho acabaram procurando esses meios, se qualificaram melhor e abandonaram a carroça. Mas são hoje charreteiros. Mas por conta própria? Por conta própria, não teve apoio do município. Dessas 70 pessoas que nós estamos falando cadastradas, são pessoas que não têm a menor condições de ser inseridas no mercado de trabalho por si próprio. Ele precisa do apoio do poder público. E, infelizmente, o poder público não tomou essa providência, a devida providência. Então, nós cobramos várias vezes do município. Quando é que vai ser o curso? As próprias pessoas que abandonaram a carroça na época e foram por conta própria, porque não acreditavam no município, que o município ia aplicar esse curso. Então, eles mesmos foram se adequando e saíram, mas hoje são charreteiros. E não têm a liberdade de utilizar o seu animal com passeio. Secretário, acredito que 5 anos tenha sido tempo suficiente para que essas medidas que o Amarildo está muito bem pontuando aqui, de certa maneira, fossem efetuadas. Quais foram os procedimentos do Executivo Municipal nesse período? A gente compreende que há muitas mudanças internas, isso é normal, mas qual foi a orientação para que esses homens e essas mulheres não estivessem desamparados no sentido do poder público, no sentido da assistência, né, que a Prefeitura pretendia dar para essas pessoas? Gustavo, a Miriam está até com uma nota aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em que a Secretaria coloca aqui a questão de ter disponibilizado em 2014 a possibilidade dessa qualificação profissional, mas não houve uma adesão, segundo a informação lá da Secretaria, mas o Executivo está aberto ao diálogo, mesmo que não tenha sido havido essa interação no passado, mas as pessoas estão aí, né? O que foi, a gente precisa dar uma solução. A lei está aí, tem que ser aplicada. O município não pode negligenciar a aplicação da lei. Quais são os dispositivos da lei hoje? É para veículo que está passando aqui no centro da cidade, para os veículos nos bairros? Quem está responsável pela efetiva fiscalização? É multa? O animal volta para casa e fica só a carroceria? Quais são os dispositivos gerais dessa lei? Pelo que eu entendi, meu nobre Gustavo, vale para todos, até para charrete, né? Você colocou o animal e colocou do lado dele as duas varetas, está valendo para ele, não pode. Como a Semaúta está atuando nesse sentido, secretário? Então, nesse início de ano já teve 2 ações concretas e o tipo de trabalho ele tem que ser multissetorial, depende da Semaúr, depende de um apoio da CETRA no que tange ao trânsito, na apreensão. Tem que ter um apoio, e está ocorrendo um apoio do DENLURB, né? A gente tem que dar um direcionamento ao animal, se ele estiver suscetível a maus tratos, tem que se dar um direcionamento ao veículo apreendido, né? Então é uma ação multissetorial da Prefeitura, não é uma ação isolada. Mas está apreendendo só a carroça ou o animal vai junto? Não, se o animal, né, Miriam? Não, deixa eu explicar, na verdade, o que aconteceu. Eu não sou uma pessoa de meias palavras. Por favor, gerente. Nós temos que recolher o conjunto todo. Cavalo, carroça e arriata. No dia que nós fizemos a primeira apreensão, o nosso caminhão de boi estava quebrado. Vai ficar pronto, se não me engano, amanhã. Como o animal, se os animais, os 2 que nós apreendemos, tivessem sinais de maus tratos, nós recolheríamos de alguma forma, alugaríamos, só que os 2 estavam bem, estavam ferrados. Então nós permitimos que os proprietários levassem ferrados com a ferradura. Então, mas aí assim, vai ser recolhido, se a gente tem o telefone 153 para que a população denuncie, mas serão recolhidos cavalos e as carroças, né? O conjunto todo. Okay. Mas no dispositivo dessa lei, que antigamente já previa a não utilização desses veículos no quadrilátero central, que a gente coloca aqui, que são as vias mais movimentadas do centro de Juiz de Fora, essas apreensões foram feitas em bairros.
Portanto, os bairros também não estão livres dessa fiscalização. É correto afirmar isso, secretário? Correto. A lei é abrangente. É municipal, né? É municipal, ela abrange todo o território do município, independente se é região central ou periférica. Agora, secretário, diga, Beija. Eu perguntar até ao doutor ali, o doutor Avezzani. Doutor, praticamente eu acho que passaram 3 administrações, né? 2 vezes, uma vez e meia com o Bruno, quer dizer, uma vez uma administração, meia com o Bruno e agora com Almas, para vencer os 5 anos dessa lei que foi aprovada, lei criada pelo Noraldino Júnior, que hoje é deputado estadual. E aí, doutor, o que o senhor vê de ilegalidade na lei, já que o senhor é advogado? Bejane, a todos os ouvintes também, essa lei é natimorta. Essa lei houve uma falha tremenda no controle abstrato de constitucionalidade dela. Uma lei proibitiva que fere uma lei federal, o Código de Trânsito Brasileiro, ela no mínimo é inconstitucional. Aonde fere aonde? O parágrafo 5º do artigo 3º dessa lei, ele fala na condição de proibir em todo o município de Juiz de Fora o tráfico de carroças, de veículos de tração animal. Ao colocar essa questão de proibir, ela está afetando inclusive o direito de ir e vir, o direito à livre iniciativa e principalmente ela está ferindo o Código de Trânsito Brasileiro, salvo engano, no seu artigo 22, que regulamenta a questão dos veículos de tração animal. Uma lei federal. Aí na tração animal tudo bem. Agora o direito de ir e vir, na verdade, é do cidadão, né? Ele tem o direito, o cidadão tem o direito de ir e vir. O animal ele não tem que ter esse direito de ir e vir, porque senão daqui a pouco você tem os animais passeando na Rio Branco e você não pode proibir isso porque ele está dentro da Constituição. Explicando melhor essa questão. O direito de ir e vir é das pessoas, realmente são das pessoas. Em cidades mais avançadas na questão de lei, a própria charrete, a própria carroça hoje, ela é utilizada como meio cultural. Podemos citar São Lourenço, podemos citar... Sul de Minas é recheado. Sul de Minas e região. Ali é cheio de charrete, mas são cidades históricas, né? São cidades... Carga também. E carga também, não somente carga. Sim, Obviamente que essa lei, ao meu entender, além de ser natimorta, ela é desarrazoada. Ela não cumpre o seu papel que uma lei deveria cumprir de trazer a equidade, ou seja, o equilíbrio na aplicação da lei, ou seja, uma proibição não seria uma proibição, apenas uma restrição de uso em determinado local do centro da cidade. Aí ela sairia dessa questão da inconstitucionalidade. Mas a partir do momento que ela deixa claramente que ela proíbe em todo o município, e isso já está consagrado nos tribunais superiores, inclusive recentemente Taubaté, em lei igual, a lei foi cancelada porque foi arguída e considerada a sua inconstitucionalidade. A partir do momento que ela proíbe, ela está em desacordo com a própria Constituição Federal, principalmente afetando a lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu tenho que fazer um rápido intervalo neste primeiro bloco do Debates na Globo, mas estão aí os argumentos expostos e para o próximo bloco conto com a participação do público ouvinte que já deixa sua mensagem no Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora e vamos também trazer outros pontos, outros aspectos da reivindicação da Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal e também os pontos dispositivos legais envolvidos aí nesta lei que está em execução pela Prefeitura de Juiz de Fora. Antes, Bejane, gostaria que a gente trouxesse a palavra da Interconstrutora, a 34ª entre as 100 maiores construtoras do país, que traz o fator humanizador como diferencial. E humanização cai nesse programa, né? Com a palavra muito certa, né? Aliás, eu quero parabenizar a Miriam, né? Porque está chegando vários elogios ao trabalho que ela vem à frente da proteção dos animais. Parabéns. Obrigada. A gente tem que reconhecer aquilo que é feito também. E vamos falar disso aqui ainda, né? E, aliás, o Deidurbe está aqui para falar só da proteção dos animais. Ela está cumprindo uma determinação de lei, né? Quem está discutindo a inconstitucionalidade, na verdade, é o doutor Avezzani, junto com o secretário que aqui está, que evidentemente vai fazer a defesa da constitucionalidade da lei que foi aprovada tem 5 anos atrás, né? E passou a valer a partir de agora. Bom, falar de coisa
que é humanizadora realmente, a Interconstrutora, ela é a 34ª entre as 100 maiores empresas e mais capacitadas do Brasil. É de Juiz de Fora. Eu digo sempre que Juiz de Fora é primeiro mundo. Juiz de Fora é educação nota 1000, saúde demora 2 horas, 3 horas, mas é atendido, não é igual um estado aqui pertinho do nosso, Rio de Janeiro, que morre na porta porque não tem médico. Juiz de Fora tem um comércio que, tanto nas vertentes, sul de Minas, parte do Rio de Janeiro, zona da mata, não tem igual, né? E um povo acolhedor, que é Juiz de Fora. E tem a Interconstrutora. Por isso que ela é humanizadora. Porque além de fazer uma construção bem feita, uma construção que merece reconhecimento, mesmo para aquele que ganha até 2 salários, isso renda familiar, ela não aperta o cidadão que quer comprar o apartamento dele para Minha Casa Minha Vida. Porque ele não paga absolutamente nada enquanto o apartamento dele está sendo construído pela Inter. Ele só vai começar a pagar quando ele deixar de pagar o aluguel. Muitas vezes o aluguel é maior do que a prestação do que é dele que está sendo construído. Então imagine se ele tem uma renda familiar de 2 salários. Ele paga R$500 de aluguel, que é um dinheiro que vai e não volta mais. E ainda pagar a prestação daquilo que vai demorar 8 meses, 1 ano para ser construído, ele não aguentaria. Então a Interconstrutora lançou isso no Brasil. Olha que grandeza para nós. Enquanto ela estiver construindo o prédio, o apartamento do cidadão, enquanto ele não mudar para o apartamento, ele não paga nada. E o apartamento já é dele. Isso merece aplauso. É uma empresa que não pensa primeiro no dinheiro, e sim no ser humano. Parabéns à Interconstrutora. 12h23 é um rápido intervalo no nosso debate e na sequência voltamos com muito mais informação para você. É um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul.
Meio-dia 25, estamos de volta com o nosso debate de hoje. Para você que está ligado na Rádio Globo, eu sou Gustavo Fonseca e ao lado de Alberto Bejani estamos trazendo aqui a questão dos condutores de veículo de tração animal em Juiz de Fora. A lei é de 2014, em 5 anos houve o período de adaptação. No final do ano de 2019, ela entrou em vigor para fiscalização em todos os cantos do município de Juiz de Fora. A intenção, de acordo com o Executivo Municipal, é trazer mais fluidez ao trânsito, é regulamentar a situação e trazer modernização e sustentabilidade para o nosso município. De acordo com a Associação dos Condutores, esta lei deveria ser repensada, pois existe a questão humana do trabalho e o direito de ir e vir desses condutores. É um debate que nós estamos promovendo hoje aqui na Rádio Globo, e a Rádio Globo que traz em seu debate a palavra da Paraibuna Embalagens, que Alberto Bejani destaca, é claro, como a empresa que liga o cidadão e a cidadã de Juiz de Fora com o meio ambiente. E não é de hoje não, hein, Bejani? É verdade, não é de hoje que a gente vê essa luta, né? Esse trabalho sério de respeitar o meio ambiente. Em 1961, quando a Paraibuna veio para Juiz de Fora, ela montou sua fábrica de papelões em Juiz de Fora. A Paraibuna criou um departamento de reciclagem. Muita gente não sabia nem o que era isso. Eu, por exemplo, nessa época, né, eu estava com 14 anos estudando e eu não tinha ouvido falar em reciclagem. E a Paraibuna já criou um departamento de reciclagem em Juiz de Fora. Isso para quê? Para que você entenda, separando vidro é vidro, plástico é plástico, separando papel, tratando da água antes dela sair para o rio Paraibuna. Naquela época, eu me lembro, eu posso falar, não é que eu sou tão idoso não, né, mas sou vivido, né? Então nós tínhamos, tá rindo de quê? Então nós tínhamos a grandeza de pescar no rio Paraibuna e era muito peixe, né? Nadar no rio Paraibuna era uma grandeza. Hoje acabou, o rio Paraibuna está completamente poluído, mau cheiro, enfim, porque as pessoas não deram atenção ao meio ambiente. A Paraibuna faz isso desde 1961, além de receber prêmios e prêmios do exterior pela qualidade do produto que ela fabrica e manda para o exterior e boa parte no Brasil. Além de 1.000 empregos, que isso corresponde a 4.000 pessoas que ela gera para Juiz de Fora. É muita grandeza que nós temos uma empresa que tinha que ser de Juiz de Fora. Quando eu digo que aqui é primeiro mundo mesmo. Quem reclama de Juiz de Fora é porque não conhece lá fora. Vai lá, vai passar uns dias em outras cidades, você vai ver a diferença. Você vai ter que buscar um pão, você tem que andar quilômetros. Você vai ter que comprar um sapato de um lado, a blusa metros e metros ou quilômetros longe dali. Aqui não. Você tem um centro comercial maravilhoso, você tem uma cidade histórica, já teve até o presidente da República, né? Olha que maravilha. E temos a Paraibuna, então parabéns à Paraibuna. O debate na Rádio Globo de hoje, que recebe com muito prazer, é claro, sempre para o diálogo horizontal, representantes da sociedade civil e também do Executivo Municipal. Estamos aqui com Amarildo Romanazzi, ele da Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal em Juiz de Fora, e também o advogado Paulo Avezzani, ele que está representando a associação que veio para o nosso debate de hoje. Conosco também o secretário em substituição, o secretário que está em exercício na pasta do Meio Ambiente e do Ordenamento Urbano, a SEMAU, o Adair Elpis, e também a gerente do Departamento de Controle Animal do Nenlurb, sempre com o trabalho olhando o lado daqueles que não podem reclamar por si só, não é, gerente? Ô, Miriam, a gente sabe muito bem que o animalzinho ele é o último a poder falar, porque ele não fala, né? Ele não fala, e como eu estava falando aqui no intervalo, eu não posso falar pela SDS, pela SEMAU, mas pelo que eu vivi esses anos todos, pelo que eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente sabe. E o que eu presencio há décadas, eu tenho muitos anos de militância nessa causa, o que a gente vê é que a vida para os cavalos, né, para os equinos, para os muares de Juiz de Fora, não é fácil. Não, ninguém, veja bem, ninguém, eu tenho certeza que eles também, gostariam de ver um animal puxando carga e suando. A gente não quer isso. Mas a gente quer que o cidadão que trabalhava com isso tenha um emprego, tenha uma condição digna de sustentar a sua família. Não é
tomar a carroça dele, tomar o cavalo dele, ou o burro, seja lá o que for, e ele não ter o que fazer mais, porque ele vai sustentar a família de que maneira? E eu acho que existiu um certo exagero nessa lei, quando proíbe charrete, que é de passeio. Charrete, você vai para o sul de Minas, Caxambu, São Lourenço, Três Corações, Varginha, essa região toda você vai encontrar muitas charretes, faz parte do histórico, né? E você tem um histórico em Juiz de Fora que poderia permitir, não no centro comercial da cidade, mas nos bairros, andar com a charrete, passear com a família, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo mal nenhum disso. Agora, Bejane, antes da gente entrar no ponto da questão até do cuidado animal, que é muito bem realizado lá pelo Departamento de Cuidado com os Animais do DENLUR, gostaria que o secretário pudesse falar para a gente e até trazer os pontos de constitucionalidade desta lei, porque, pelo que eu compreendi, a ideia é trazer uma cidade mais sustentável, com um trânsito menos caótico. E a gente sabe muito bem que o veículo de tração animal ele acaba sendo um veículo mais lento, o que deixa o trânsito mais lento, e dependendo do momento até, o trânsito já é lento por si só. Mas a gente sabe muito bem que existe aí esse segmento de outras cidades até maiores. Gostaria que o senhor falasse até em pauta do que foi dito pelo doutor Avezzani no último bloco. Gustavo, o que acontece? A lei, durante a tramitação dela no Legislativo, é averiguada essa questão de constitucionalidade, e quando vai para a sanção do prefeito, seja ele qual for, isso passa pelo crivo da Procuradoria. Então essa análise de constitucionalidade ela foi feita num determinado momento. Nada impede de que quem não concorde provocar isso novamente, né? Fazer uma petição, um ofício ao executivo e pedir a reanálise disso. Eu acho que a gente vive um país democrático e as pessoas, ainda mais representando classes de segmentos da sociedade, a qualquer tempo pode pedir e pleitear seus anseios, né? Eu só gostaria de levantar uma posição. Eu acho que vocês demoraram muito a tomar essa posição. 5 anos se passaram e vocês ficaram de braços cruzados. Como eu foi não vi movimento, só terminando, não vi movimento nenhum. A gente vê aqui pela rede social, inclusive, as pessoas parabenizando a Miriam pelo trabalho que ela tem com os animais. Isso a gente não pode deixar de divulgar aqui, que a Miriam recebe o aplauso público, não só de Juiz de Fora, como do planeta, porque nós rompemos de um ponto a outro pela internet, pelo Facebook, pela rede social, e a gente só vê aqui elogios ao seu trabalho. Isso Obrigada. É um prêmio que você recebe, né? Então, eu sou a favor que todos trabalham, vejam bem. Eu não sou a favor de maltrato de animais, nunca fui, né? Eu tenho o maior carinho por gente e para os animais também, porque todos foram criados por Deus, e eu tenho comigo, já que eu sou evangélico, sou pastor, fiz teologia, 3 anos de faculdade, eu sei separar as coisas. Então eu acho que vocês demoraram muito, não para voltar o animal a puxar terra, pedra, coisas pesadas, não é isso, mas demoraram muito para abrigar esse povo que trabalhava com isso, para poder hoje não, eu não preciso, eu tenho meu cavalinho na minha casa, vai me dar uma volta de domingo nele, montar nele, andar, isso é normal, mas não para ele ficar no desespero, como é que eu vou sustentar minha família. Então eu gostaria de que vocês também falassem sobre isso. Bom, Bejane, conforme você sabe, Juiz de Fora tem diversas leis, né, que foram votadas pela Câmara e que não são executadas pelo município. Temos várias. Vocês achavam então que não seria... Como o município é ineficiente na sua aplicação de muitas leis, porque ele deixa a falha dele, então nós entendimos que essa lei não entraria em vigor uma vez que o município não cumpriu o papel dele. Então nós temos um artigo 10 que era de responsabilidade do município, a responsabilidade social, de acolher todos esses trabalhadores e inserir esse trabalho no mercado de trabalho. Então, uma vez que o município não cumpre a própria lei que ele sancionou, se entende o quê? Essa lei não tem aplicabilidade. Então nós entendemos que a lei não seria aplicada. Quando começou o movimento, no final do ano passado, para se aplicar a lei, nós procuramos sim, tivemos reunião com a Câmara, com o secretário do governo, e inclusive eu conversei direto com o prefeito. E o prefeito disse para mim, juntamente com o secretário do governo, que se os vereadores fizessem um requerimento para postergar a aplicabilidade da lei, que ele aceitaria para se discutir. Isso é inconstitucional. Tá, veja bem, mas só para você entender. Isso é inconstitucional. Lei não tem... Mas vamos lá.
qual que era o pedido da Coveta? Mostrando que o município falhou na aplicabilidade da lei. Então, como você falou, lei é para ser cumprida. Sim. Então, uma vez que o município não aplicou o papel dele no artigo 10, a lei está ineficaz. A lei está aleijada, diria assim. Concorda? Na língua comum. Então, a lei está aleijada, concorda? Deixa o advogado falar, que ele entende bem de leis. Vamos lá. Também... Depois eu quero passar a palavra, que o pastor Aloysio Penido está aqui e ele é humanizador. Ele é um homem que cuida da humanização. Então, ele está aqui representando aqueles que o procuraram e muitas vezes em desespero. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência e depois o nosso nobre pastor Aloysio. Olha só, primeiramente, Bejane, exaltar o trabalho de proteção aos animais contra maus tratos. É o que eu estava dizendo aqui, maus tratos é uma situação que é crime. Sim, inclusive prevista no Código Penal brasileiro. Sim. Tá? Outra coisa é você restringir o direito à sobrevivência, afetar a dignidade do ser humano de sobreviver, conforme está no artigo 1º da Constituição. O que mais estranha nessa lei, de onde eu falo da sua inconstitucionalidade, que as diretrizes desta lei, prevista no artigo 1º, e com a permissão de todos, eu vou ler só um trechinho, ela tem o objetivo de estabelecer diretrizes para o exercício desta atividade, ou seja, da atividade de carroceiro, bem como assegurar a inclusão social e produtiva dos trabalhadores do veículo de transporte animal no âmbito do município. Quando a gente fala que ela é inconstitucional... Essa lei, qual lei que é essa? É a lei que está em vigor agora, a 13.071. Está sendo aplicada. Municipal. Veja bem. Aonde você está dizendo, o senhor está dizendo a respeito do respeito ao animal, é constitucional. É na Constituição. Na Constituição. Agora, não existe a normatização do município? O município tentou normatizar por essa lei 3.071. Só que ela fere de morte a própria lei, quando ela diz no seu parágrafo 5º do seu artigo 3º, que fica proibida, literalmente proibida no âmbito do município, a circulação de veículo de tração animal. Aí ela se torna o quê? Ela acaba se contradizendo. A diretriz dela é integrar socialmente, no artigo 5º ela proíbe. Quando ela proíbe, que pese o artigo 24.2 do Código Trânsito Brasileiro dizer que é do município a organização, ele fala o seguinte, esse artigo 24 não fala proibir, ele fala regulamentar e operar o trânsito de veículos, inclusive de animais. Ou seja, a lei municipal se contradiz à lei federal. O senhor já entrou na justiça mostrando a inconstitucionalidade dessa lei? Sim, é uma ação civil pública. Sim. Ela irá tramitar, o fórum retornou ontem. Sim. Ela irá tramitar, estou requerendo uma tutela de urgência para que a aplicabilidade da lei e das multas seja suspensa até o julgamento final do mérito. Esperamos obter êxito. Só entrou liminarmente, então. E simultaneamente nós estaremos já fazendo uma reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal para que se faça, aqui se fará uma análise abstrata de constitucionalidade. Agora, quem tem poder para declarar a inconstitucionalidade da lei é o Supremo Tribunal Federal. Isso nós faremos também uma reclamação. Mas essa primeira entrada sua, essa decisão é monocrática aqui no município, né? Seria uma decisão monocrática. Suspenda até que se resolva o mérito. Ok, o pastor Aloysio está aqui, né, Gustavo? E a gente sabe muito bem. Antes, acho que a Miriam gostaria de fazer uma parte, a senhora pediu a palavra? Não, sim, que eu gostaria de falar, como eu disse, do que eu vejo, né? Da situação dos cavalos. Nós temos muito... Não estou jogando palavras ao vento. Se vocês procurarem a delegacia, o núcleo de registro de ocorrência, procurarem o Ministério Público de Meio Ambiente, vocês vão ver que existem muitas denúncias. E assim, não somos contra de famílias se sustentarem com tração animal, né? Isso não cabe mais nos grandes centros, realmente estão acabando num monte de lugar, só que eu acho que dá para você ganhar dinheiro, arrumar formas de sustentar a sua família sem explorar cruelmente os animais. É muito diferente um cavalo da zona rural que leva um leite no laticínio, que leva uma verdura para vender na rua.
É muito diferente de um cavalo que está o dia todo procurando, puxando entulho de obra. Você passa ali, eles estão debaixo de sol quente ali na Cariuauage, com o rosto colado no muro, sol quente, não tem uma tenda para abrigo, não tem nada. Então, assim, isso é uma luta antiga, né? Os cavalos são chicoteados, 3, 4 pessoas em cima da carroça, além da carga, que muitas vezes é juntando, né, o carroceiro, o condutor de VTA, a carroça, a carga, é um peso muito superior ao peso do animal, que é mais ou menos o que ele consegue puxar com segurança, com conforto. Só completando, isso aí não tenha dúvida. Isso aí, quem contestar isso é desumano. A gente sabe disso. Ninguém pode contestar uma posição de um abrigo, um local adequado para o animal viver, seja pasto, ele, né, para ele seja ele um local, né? A gente não está questionando isso. O questionamento nosso é por que primeiro, demoraram muito para reclamar, vocês que estão do lado desses moços, que eu também estou, do lado deles, em relação a capacitá-los para que pudessem fazer outro tipo de atividade. Sim, eu entendi, mas assim, se eu fui chamada aqui, foi só pelos animais, então eu gostaria de falar por que eu acredito que até tenha sido isso que motivou a criação da lei, foi a proteção animal. Já dá um banho aqui na rede. Depois eu vou ter. Ela está muito popular no Facebook, o pessoal está participando aqui e falando bastante da gerente, mas o Bejane quer apresentar? Eu quero falar porque eu tenho conversado muito com o pastor Aloysio, que é da igreja que eu frequento, inclusive, é um homem conhecido não só em Minas, no Brasil inteiro, com contato, inclusive, em Israel, que nós sabemos muito bem da participação dele quando tivemos em Brumadinho aí aquela tristeza da barragem e os israelitas vieram para cá com o material de primeiro mundo através do trabalho dele, do pastor Aloysio. Então, nós temos conversado a esse respeito, e é justamente sobre a humanização que ele vai falar para nós. Ele está sendo procurado por aqui, eles estão desesperados. Eu vou fazer o quê? Porque eu não tive tempo para me preparar. Muito obrigado, Bejane, cumprimento a todos que estão aqui. Cheguei um pouco atrasado devido a outros compromissos, mas esse assunto é um assunto que eu creio que ele tem sido tratado de uma maneira um tanto quanto incorreta, porque ninguém aqui é contra os animais, seja gato, cachorro, cavalo, boi. Eu, por exemplo, tenho cavalos, são tratados na baia, são tratados com o melhor alimento. Então, hoje você tem formas até de amansar o cavalo sem dar uma chicotada no cavalo, é a doma inteligente que a gente aplica. Quem atua com cavalo, ele ama animais. Agora, assim como no trânsito, você tem as aberrações do trânsito, o cara está de carro e faz um monte de aberração no trânsito, você tem que educar. Então, eu acho que com educação, o próprio Exército usa os animais, entendeu, para o bem. Lá em Valadares, aqui no bairro, a 40 quilômetros de Juiz de Fora, eu tenho lá uma comunidade, porque trabalho com projetos sociais, e eu vejo o ser humano em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, de uma forma geral. E a gente vê que as pessoas lá, elas dependem. E há uma escassez de emprego, desemprego em Juiz de Fora, e os representantes do governo sabem disso, está de uma forma tal que você não pode fazer, às vezes, você tem que punir os maus tratos, tem que punir mesmo, tem que prender, inclusive, porque eu sou daqueles que não pesco nem peixe, para não ver o peixinho agonizando lá. Eu não gosto de ver matar uma galinha. Entende? Então eu amo os animais perfeitamente. Agora, só que a gente está com um viés aqui, um tanto quanto até político, porque as pessoas viram que a defesa dos animais, elas dão ibope. E elas não raciocinam, e às vezes nem conhecem como que é feito o trato do animal, como é que o animal é criado. Cavalo é um animal selvagem, que é domesticado para servir o ser humano. E o que acontece às vezes? Um passeio de charrete, a charrete nem pesa no animal,
Quem não conhece acha que está maltratando. A charrete nem pesa, porque o balanço faz com que o animal puxe aquilo levemente. Prova disso que o ser humano puxa na rua e ninguém fala nada. Ele puxa como se fosse um animal e ele até flutua, porque não pesa. E atrapalha o trânsito bastante. Então, o que está faltando é bom senso, radicalismo. Eu olho para o ser humano que está sem emprego, a minha palavra é essa. Quando a Bíblia diz, muitos não acreditam, mas a gente acredita no dilúvio, Deus mandou que tirasse um casal de cada animal, pusesse na arca. Preservação é uma coisa que os cristãos têm como número 1. Tem que preservar a vida, a flora, a fauna. Agora, a questão toda é que para muitos é sobrevivência. E numa escassez de emprego, a prefeitura ou os órgãos públicos simplesmente multar quem já é pobre, tomar o animal, tomar a ferramenta de trabalho que é a charrete, eu particularmente acho uma aberração e isso tem que ser repensado. Secretário. É a minha palavra. Gustavo, primeiro eu queria colocar a questão da constitucionalidade ou não da lei e a proposta da associação de pleitear junto à justiça a suspensão dela. O município, obviamente, o executivo, se vier essa determinação judicial, vai cumprir, vai suspender o cumprimento da lei por determinação judicial. A questão do cuidado, do bom trato com o animal, isso aí a gente é solidário. Sim, sim. Na verdade, essa lei talvez ela foi um pouco incisiva, tendo em vista uma realidade que foi vista à época, que não me cabe aqui fazer julgamento de mérito, né? A gente, enquanto executivo, tem obrigação legal de cumprir a lei. Não cumprir nesse momento seria um desacerto administrativo, né? Então a gente tem que cumprir, mas reitero aquilo que eu falei no início: o executivo está aberto a receber a associação, a gente conversar e até que se tenha uma suspensão da lei ou uma revogação por meio de um pleito junto à Câmara Municipal, alguma coisa desse sentido, o município está lá aberto a discutir, a conversar e como foi colocado aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico há tempos atrás, ela não teve uma adesão no sentido de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, mas diante do dispositivo legal, a Prefeitura continua aberta, pode procurar a Semaur lá, que a gente assume aqui o compromisso de estar conversando com as pessoas e tentar dar um encaminhamento. A gente vai ter adesão, obviamente, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, a gente vai estar conversando com as pessoas. Secretário, a grande verdade é a seguinte: essa discussão aqui ela só termina se tiver uma nova lei. Uma lei só deixa de existir quando outra vem a existir. Então, para se mudar isso, ou qualquer ponto dessa lei... Mas a própria lei prevê que o município, compete ao município, desde que tenha adesão, dá independente dessa lei, a própria Constituição fala da questão de... A lei ela vem depois da Constituição. A Constituição tem que ser normatizada pela lei. Sim. A Constituição exatamente. Sem lei não existe. Então, assim, a vida digna... A condição mínima de vida com dignidade está prevista na Constituição. Essa lei é uma mera... quando ela fala do município ter a atribuição de conduzir, de treinar as pessoas, é uma mera regulamentação de uma coisa que... E ela tem, lei é ordem. Só completando, Gustavo, lei é ordem, lei é lei. Doutor, que cai no senhor, sim. Só dar logo então, só complementando aqui, Bejane, vamos deixar aqui, tem que fazer um intervalo, é um último intervalo. Só duas palavras. É porque a gente tem que fazer esse último intervalo. Só vou pedir para o Bejane deixar a pergunta no ar para a gente poder... A pergunta vai ficar, depois vai primeiro para ele fazer as duas posições dele rápido ali, e o doutor Avezame falando a respeito dessa lei, que lei é lei, tem que ser cumprida, a não ser que a própria justiça suspenda. Então a gente volta já no próximo bloco para poder fazer essas considerações finais. 12h49, é um rápido intervalo aqui no nosso debate, a gente volta na sequência, o tempo é corrido mesmo, a gente sabe muito bem, as ideias estão sendo colocadas e a gente volta com a sequência final em instantes. Então fique aí. Carnaval do menor preço Bahamas. Promoção 10, preço
Preço baixo 10. Oferta de arrasar. Mais que 10. Arroz Cotiano 10,98. Feijão vermelho sabor do Brasil 3,98. Óleo de soja Veleiro 3,68. Leite longa vida em Bituruna 2,28. Filezinho Sassami Rivelli Kef 800 gramas 7,99. Recorte de costelinha Aurora 5,48 kg. Inseticida Eletro Raid 45 noites 7,99. Lava roupas Classic Plus 2,99. Bahamas, a alegria do carnaval. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken. Delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Nesta quarta começa o Campeonato Mineiro no seu rádio. O Baeta faz a estreia no Clássico da Zona da Mata. Às 8 da noite no Mário Helênio, Tupinambás e Tombense. A melhor transmissão é com o mais vibrante. Na Central da Bola, Chico Cícero recebe a galera pelo Zap da Globo. 998150791. Futebol Globo no rádio. Pode ligar, aqui tem jogo. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. No pique da Rádio Globo, faltam 9 minutos para 1 da tarde. Eu sou o Gustavo Fonseca e ao lado de Alberto Bejani nós estamos de volta com o último bloco deste Debates na Globo de hoje. Está pegando fogo e o pessoal está participando. São centenas já de interações na nossa página do Facebook. Pessoas alcançadas não só aqui em Juiz de Fora não, tá? Zona da Mata, Minas Gerais, São Lourenço, Brasil, Espírito Santo. Tem gente no Espírito Santo ouvindo a gente, tem gente na Serra do Rio também ouvindo a gente. Juiz de Fora fala para o mundo através da Rádio Globo, né? E amanhã tem promoção. Você pode participar, você pode também de Petrópolis participar, não tem problema nenhum. Só tem que vir para pegar. Tem que vir para pegar. A cerveja é maravilhosa, são 12 cervejas. Por o malte mais consumido do Brasil. Você que é entendido, como é que é o nome? Heineken. Olha só. Que a Tiagos traz de brinde. Eu não consegui falar ainda o nome certo dessa cerveja. Como é que é? Heineken, né? É a verdinha. Isso lá, você vai saborear uma cerveja maravilhosa ligando para cá, participando do programa Debate da Rádio Globo. E é bom lembrar que você, no Tiagos, onde nós temos o prazer de conhecê-lo e saber que para ele não tem feriado, não tem domingo, está trabalhando para você, você pode fazer uma festividade na sua casa e pedir Tiagos para montar tudo para você. Você vai gastar menos, vai ficar mais bonito e vai ficar tudo controlado. Tiagos é referência para fazer festas de casamento, de noivado, de faculdade, formaturas, qualquer tipo de festividade, o Tiagos está preparado. Então, ligue lá para o Tiagos, ele vai te dar um orçamento baixo e vai fazer uma festa bonita. 3218-6529, 3218-6529, Tiagos está lá na José Apolônio dos Reis, no aeroporto. Ficamos com questionamentos do último bloco para a gente poder fechar este debate. É claro que o debate social continua, ele está aberto e perene, mas o nosso debate de hoje... Rio Capital também, ó. A Janete Lourenço, lá no Rio Capital. Valeu! Amarildo, fica a pergunta que a gente pode trazer aqui, e me surgiu esse questionamento, são questionamentos dos ouvintes também. Foram 5 anos, a associação não se aproximou das secretarias competentes para que houvesse essa passagem desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, para se enquadrar nessa lei? Bom, em primeiro lugar, que quem tem que cumprir lei, quem tem que executar a lei é o município. O carroceiro e o charreteiro, ele fica aguardando o município notificá-lo para que ele se apresente. Como não houve notificação por parte do município, se espera o município manifestar.
E eu queria aproveitar aqui, conheço a Miriam de muito tempo, sei da realidade da Miriam, sei do cuidado da Miriam, e digo para a Miriam, eu tenho a mesma preocupação com os animais que você tem. Recentemente agora tinha um animal sofrendo maus tratos, eu denunciei ao protetor dos animais, denunciei na prefeitura, como eles não tinham caminhão para buscar, eu liguei para o Noraldino, e o Noraldino providenciou o recolhimento desse animal. Então foi a denúncia através da coveta. Tratos é polícia. Tá? Então veja bem, nós denunciamos, o animal estava numa condição desumana, uma condição muito precária, e nós detectamos aqui, denunciamos. Eu gostaria de ouvir. E o protetor dos animais não foi buscar esse animal. Então o Noraldino que providenciou o recolhimento desse animal. Então a coveta ela é responsável. Eu parabenizo o Noraldino por se preocupar muito com o animal, mas eu gostaria de ouvir um dia falar assim: Noraldino pegou uma criança e levou para o hospital, que eu não ouvi ainda. Estou falando isso que eu sei que ele está ouvindo. Então, Noraldino, se faz isso, passa para nós que nós vamos divulgar também. Eu só queria me corrigir aqui, que são 1.200 pessoas, já eu falei centenas, já são 1.000. Eu quero aproveitar respondendo a Miriam o seguinte: a prova de que nós defendemos animais, Miriam, a gente denunciar. E a prova de que essa fala que você falou, de que tem maus tratos, não serve pra gente, porque todos os animais que estão cadastrados foram pesados, foram examinados e foram aprovados pelo primeiro poder. ano. Tá, e foram pagou os exames. Tá, e foram aprovados. No segundo ano, apenas 27 fizeram o exame, mas nos outros 3 anos o que ninguém. o poder público fez se a lei diz que ele tem que punir, que ele tem que coibir? Qual foi o poder público? Não fez nada. Então, deixa eu concluir. Então, o poder público ele não tomou as providências. Então, veja bem, ele deixou as pessoas faltar com o compromisso dela, que era anualmente, mas renovou a licença. Olha a incompetência do poder público. A incompetência. O cidadão não foi lá levar o animal para ser examinado, mas está aqui o companheiro. Licenciaram ele todos os anos normalmente. Então, se eu cometi uma irregularidade de não levar o meu animal, não levar os exames, eu deveria ter sido punido e não receber a minha licença. Mas não tira também a responsabilidade do cidadão de ter levado o animal para ser vistoriado e ver o estado de saúde dele. O Bejane e a prefeitura... O cidadão não levou, mas fez os exames. Peraí, que nós só temos até 1 hora e o tempo voa. Tem o delegado, tem também, vamos com calma, que é 1 hora a gente tem que passar para a Globo Nacional. Não, mas eu não concluí, não. Só um minutinho. Você tinha 2 coisas rápidas para falar. Como eu solicitei para vocês no intervalo, o tempo é curto, eu vou pedir para que os senhores falem, deixem a sua opinião registrada, respondam, mas que já encaminhem para o seu encerramento, para a gente poder até organizar aqui. Ficou a pergunta para o advogado, a gente encerra essa situação e depois o secretário vai ter a sua resposta junto também com a gerente. Então, por favor, advogado. Bom, respondendo. A lei maior nossa é a Constituição Federal. Sim. Posteriormente vem as leis federais, estaduais e municipais. Completando, fazendo dela valer, porque só a Constituição não trabalha. A Constituição faz ela faz a base de toda a legislação brasileira. Você tem que trabalhar, agora quem tem que ter uma lei trabalhista para cumprir aquilo. Vamos lá. Exatamente. No caso aqui em tela, não precisaria ter lei para regulamentar o maus tratos de animais em Juiz de Fora, porque o próprio Código Penal já tem lei para isso. É punível, é crime. Perfeito. Entendeu? E quando eu cito a inconstitucionalidade dessa lei com muita veemência, eu digo que, apesar da administração pública, conforme muito bem colocado pelo secretário, estar atrelada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade previsto na Constituição Federal no seu artigo 37, a administração pública municipal nos últimos 5 anos se omitiu. Ela não aplicou o artigo 2º da lei de inviabilizar a forma de sobrevivência desses trabalhadores. Eu acredito que dessa maneira o doutor conclui também o raciocínio dele. Gostaria de ouvir a palavra também do secretário de Ordenamento Urbano de Galá. O Gustavo, vai primeiro colocar de forma rápida aqui que o município sempre teve aberto, a Secretaria de Desenvolvimento Social coloca isso aqui na nota, sempre teve aberto e está aberto a receber, conversar e buscar os treinamentos necessários. Uma outra coisa importante também, que assim, além da abertura, a gente tem a obrigação legal de estar cumprindo. E, por último, assim, qualquer licença que eventualmente possa ser dada e não foi sem cumprir os ritos legais, o servidor público está sujeito às ações legais. Então, assim, há de convir que a prefeitura fez sim a parte dela e continua aberta. Secretário, eu vou deixar você falar. Tá. Os senhores estão abertos a marcar uma reunião por esses dias com eles? Para que possam sentar e conversar e ter até mais tempo para dialogar, porque o nosso tempo, sim, 1 hora voa aqui. Com certeza. Okay? Finalizando, então, Bejane, agradecer a oportunidade e
deixo aqui a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, aberta a discussão, a conversa para a gente conduzir esse assunto. Tá? Obrigado, tendo cuidado em relação à proteção animal, mas sensível a esse segmento da sociedade. Acredito que esse é um caminho muito justo para se debater esse ponto. Muito obrigado, secretário. Por favor, gerente. Tá, só encerrando rapidamente, maus tratos é crime, crime é polícia. Não é canil municipal, não é vereador, não é deputado. Não é polícia. Né? Então, se você vê um animal maltratado, a gente orienta a população, viu um animal maltratado, se você puder produzir prova, melhor, foto, vídeo, procure o núcleo de registro de ocorrências a maus tratos da Polícia Civil, que fica na rua Custódio Tristão 74, ao lado da Delegacia Grande, ali em Santa Terezinha. Se você não conseguir ser atendido pela polícia, procure o Ministério Público de Meio Ambiente, tá? Porque maus tratos é crime e tem que ser denunciado, mas não é para o canil municipal, não é para protetor animal, é para a polícia. Aí, portanto, o recado da nossa gerente. Quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco nesse debate horizontal, democrático, e também a gente sabe muito bem que essa é a vocação do rádio de Juiz de Fora. É 1h em ponto, eu tenho que ir rápido para esse final de programa. Obrigado, tá, Bejane? Um abraço, tchau para vocês. Companhia mais uma vez. E agradeço a todos que participaram. Amanhã não estarei aqui, estarei viajando a serviço da rádio, mas na sexta nós voltamos. E a todos uma excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo.